Energy Channel aqui direto do quarta edição Mulheres da Energia. E hoje eu tô aqui com a Lilian. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá gostando do evento? Sim. Sim? Acho que o mais importante também, além do conteúdo, são as conexões, né? E a gente tá aqui. Com certeza. Conversando. Muito bacana. Nos bastidores conversamos um pouquinho, né? Falei, poxa, pera, vamos conversar agora gravando. Porque é tão legal, né, encontrar uma mulher que faz tanta coisa como você faz. Quando a gente fala em startup, é uma coisa tão legal, inovação, tendências na área no ecossistema, né? Quando a gente fala assim, o que eu posso melhorar no meu negócio? E aí eu comecei a olhar e falei, não, deixa eu gravar, que eu quero gravar isso para entender um pouco mais. Conta pra gente aqui então, hoje nessa quarta edição que tá super repleto de mentes brilhantes aqui, incluindo você. Obrigada. Conta como que é o seu dia a dia hoje nessa parte de inovação, de tendências, de ecossistema, de negócios. Legal. Bom, acho que o mais importante é você pensar como é que você, todos os dias, pode ter um processo de transformação dentro de você mesmo. E eu sou uma pessoa que eu sempre busco me desenvolver, sempre busco me transformar, sempre busco me conectar com o que está acontecendo e principalmente do que está acontecendo com as pessoas que estão ao meu redor. E nessa jornada, quando você comentou agora startup, né? Startup nada mais é que uma empresa que tem um cunho tecnológico embarcado e que tem um produto que ele pode ser escalável, ou seja, muitas pessoas podem ter acesso. Então imagina quantas pessoas são impactadas com essa solução que a startup está trazendo, ou seja, as pessoas são impactadas. Imagina quantas famílias são impactadas no momento em que eu invisto em uma startup que tem um potencial de crescimento, né? Novamente, a gente está vendo grandes oportunidades. Na hora que você fala do dia a dia, o dia a dia é viver isso, o dia a dia é olhar pro nosso mundo, né, e ver o que a gente tem de oportunidade. O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar, o que a gente tem de oportunidade, o que eu, Lilian, inclusive como mãe também posso melhorar, porque eu também comentei com você que eu tenho um bebezinho de 11 meses, e aí eu tento nessa minha vida empreendedora, de oportunidades, de desafios também, fazer com que eu seja uma mãe que aproveite o tempo com qualidade. E o mercado empreendedor, ele deixa com que você tenha a sua agenda. Então você é dono da sua agenda. Só que sua agenda não é uma agenda de 8 horas. Sim. É uma agenda muito maior. Tem os prós e contras, né? Exato. Mas ao mesmo tempo é bom, porque se você consegue administrar o seu tempo, você consegue fazer outras coisas que se você muitas vezes está no CLT é um pouco mais difícil. Sim. Mas ao mesmo tempo você abre muitas portas, abre muitas oportunidades, então às vezes acaba ficando um pouco sobrecarregado e você tem que saber lidar um pouco com isso. E o ecossistema de startup tem muita coisa nova, né? E quando você ligou startup com tecnologia, você está querendo dizer também que isso é o ponto mais forte da startup hoje? Sim, principalmente, porque para ser uma startup, você tem que ter um cunho tecnológico embarcado, porque você está trabalhando com algo que ele tem que ser exponencial, ele tem que tocar muitas pessoas. Então imagine um aplicativo é um software, aquele software que está instalado lá no seu celular, ele está sendo utilizado para muitas pessoas que têm acesso a ele. Existe uma diferença entre escalável e escalonável. O que é um produto escalonável? Escalonável, o custo vai junto. Imagine uma franquia de uma loja. Você contrata a franquia você vai ter que contratar tantos recursos, contratar o espaço, alugar o espaço, contratar os produtos para montar uma franquia. Você vai ter um custo fixo ali que você vai ter com toda a franquia. Quando você tem um produto escalável, não. O seu custo ele vai sendo muito diluído, por quê? Um software não significa que ele vai ser o mesmo custo quando você abre 1000 softwares. Exato. Porque você já teve um custo de setup ali, de instalação, e aí você vai tendo um custo por tipo de serviço que você vai tendo naquele software, né? Por licença, etc. Então é diferente, um produto escalonável de um escalável. E aí por isso que a tecnologia ela é fundamental para a startup ser caracterizada como uma startup. Por conhecer todo esse ecossistema e você estar antenada com tudo isso, o que te motiva mais hoje em dia? Para onde você quer ir? Qual é a sua direção? Olha, quando eu vejo startups, eu gosto muito do volume. Eu quero estar em várias startups, por isso eu tenho alguns modelos de investimento. Um deles eu atuo com pools, onde eu tenho alguns segmentos que eu atuo, por exemplo, um é focado em mulheres. Startups que tenham mulheres na liderança. Faz parte da causa? Faz, mas mulher tem potencial. Então são startups que a gente está vendo um crescimento, as mulheres são dedicadas, a gente olha, são um pilar do social que é super importante, onde elas realmente fazem o negócio acontecer. Inclusive eu já tive exit, que a gente chama de saída, de uma startup que era de uma mulher, ou seja, ela vendeu a startup e aquela participação que eu tinha no início, ela cresceu e eu tive um retorno melhor quando ela foi vendida, e eu tive a minha saída. Outro momento também que eu estou olhando muito é o cenário de inteligência artificial,
onde a gente está olhando investimentos para inteligência artificial. Esses 2 modelos eu co-invisto através de um fundo de investimento. Eu lidero e tomo a decisão lá junto com o board de qual startup vai ser investida, mas por quê? A gente está vendo uma tendência de tecnologia que é hoje ou agora e vai ser para sempre. Já está aqui, a inteligência artificial está aqui e realmente não tem alternativa. O ponto é entender o que é longevo dentro desse processo, já que tanta coisa está acontecendo todo dia. Exato. E também eu olho muito nesse ecossistema, como é que a gente ajuda o nosso ecossistema brasileiro, porque o ecossistema brasileiro ele tem um potencial gigantesco. O brasileiro ele é muito criativo. E em momento que eu tenho a democratização da tecnologia, eu tenho acesso para todo mundo, o brasileiro ele é capaz de criar coisas, estruturar coisas e contornar situações que muitos estrangeiros não têm a capacidade, porque nem tem a legislação que a gente tem aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem muito mais dificuldade para empreender. Então, se a gente tem de forma mais fácil a flexibilidade para empreender, com certeza a gente vai ser muito mais exponencial do que a gente é hoje, né? Então eu acho que a característica do brasileiro é muito importante e ajudar o brasileiro, ajudar o nosso país a desenvolver. Exatamente. Aqui. Eu acho fantástico isso, concordo 100%, e principalmente quando a gente fala assim, tá, o brasileiro ele faz uma corrida que os obstáculos são maiores, né? Para fazer a mesma corrida que um europeu faz para abrir um negócio ou que um americano faz, enfim, né, é mais desafiador. Porém, a gente chega em um determinado ponto que parece que estagna, né? Chega assim e fala, tá, mas por que daqui não passa? Por que a gente não dá a virada de chave e começa a ser um país tecnológico? E aí falta algumas coisas. Você tem essa visão sobre isso? Tenho essa visão, acredito muito nisso. Mas eu acredito que a gente sempre tem que pensar em como é que eu crio um produto ou serviço que eu consiga escalá-lo para fora do Brasil também. Legal. Como é que eu consigo colocar isso para crescer de uma forma global? Como se faz de lá para cá. Exatamente. Óbvio que são desafios diferentes, legislações diferentes. Conta, cresce aqui, cresceu aqui, como é que eu olho para fora? E a gente está vendo muitas startups que estão começando a ter esse olhar global e aí estão começando a buscar recursos, conseguir investimento de uma forma maior do que só aqui. Então, por que não trazer dinheiro de fora para dentro da sua empresa? Que legal. E o que você está achando dessa 4ª edição? Excelente. Como eu disse, né? Além de conteúdo, acho que é importante a gente se conectar com as pessoas, porque o movimento é esse, olhar as oportunidades, olhar um movimento em que envolvem mulheres. Na hora que a gente vê mulheres conectadas, elas trazem uma visão empreendedora, elas trazem energia, que é justamente o foco que a gente tem aqui, e acho que onde tem energia boa, as coisas acontecem. Então, energia positiva aqui no Energy Channel, mais um bate-papo aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação e fique ligado na nossa programação energychannel.co.